Hoje nós vivemos uma inversão curiosa. Muitos dos nossos adolescentes não vão à padaria sozinhos, não vão à escola sozinhos e nós os deixamos sozinhos nas redes sociais, passando horas em frente às telas. Então, esse é o assunto desse nosso segundo episódio do Interact Talks sobre adolescência. Eu sou Fabíola Serpa, diretora da equipe Interac, atendo adolescentes já há quase 30 anos. Estou aqui hoje na presença de duas colegas incríveis que também atendem adolescentes e estão muito lidando com esse assunto em seus consultórios. Olá, pessoal. Meu nome é Renata Furukawa. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu tenho a formação pela USP em São Paulo, né? Pela Faculdade de Medicina da USP. Faço avaliação e reabilitação neuropsicológica e também atendo na psicoterapia cognitiva comportamental, no Interac, as diferentes faixas etárias, né? E hoje o nosso assunto é sobre os adolescentes, atendo adolescentes também, tanto os adolescentes que nós chamamos de neurotípicos e os queridos neurodivergentes também. Eu atendo toda essa faixa e hoje eu espero poder contribuir aqui, né, com as minhas colegas, falando sobre o tema de adolescência. Olá, meu nome é Karen, eu sou psicóloga, especialista em terapia comportamental, tenho formação em orientação parental e atualmente cursando aí formação em psicotraumatologia. Então, vamos lá falar desse assunto que é tão importante e tão presente, né, nos nossos consultórios. Muito bem, então para começarmos falando um pouco aí já de conectividade digital, vou trazer um dado do livro A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, fica como dica aí para quem não conhece. O autor traz uma informação muito importante, dizendo que entre 2003 e 2020 foram avaliados o tempo que os jovens passam na convivência com os colegas. Então, em 2003, estou falando de jovens de 15 a 24 anos, em 2003, os jovens passavam por dia 160 minutos na convivência direta presencial com os colegas. Esse número, em 2019, ainda antes da pandemia, caiu para apenas 40 minutos. Então, vejam que ao longo dos anos foi caindo o tempo de convivência real, presencial do jovem com seus pares. Se a gente for pensar ainda depois da pandemia, isso deve ter caído muito mais, né? Porque dentro da pandemia a gente teve o aumento da conectividade digital, das interações online, não presenciais. Sobre esse isolamento, Karen, queria trazer para você essa questão. Como tem refletido esse isolamento, né, na convivência real com pares na vida dos nossos adolescentes? Ainda falando um pouco sobre esse gráfico, Fabiola, do livro, é interessante ver que as outras idades não tiveram grandes mudanças, né? Os adultos ainda continuaram mais ou menos ali com o mesmo tempo de convivência. Essa queda absurda aconteceu com os jovens, né? Adolescentes aí, jovens adultos. E essa é uma questão central, assim, que a gente vai falar muitas vezes aqui hoje, provavelmente, que é essa questão do isolamento social. Que no meu entendimento, né, e também no entendimento aí dos estudos mais recentes, talvez seja um dos principais fatores, né, para todo o adoecimento que a gente vê nos adolescentes, nos jovens hoje, né? Não só nos adolescentes e nos jovens, mas em muitos adultos também. Também. Mas a gente está fazendo esse recorte aí de idade, né? Pensando aí principalmente nessa faixa etária, né? É, e é interessante porque a convivência social, né? Então, o vínculo com pares, estar na presença dos amigos, estar na presença da família, é um dos nossos principais antídotos para todas as questões emocionais que virão, né? O isolamento social, ele vai aumentar a insegurança, né? Ele vai aumentar a inabilidade social. Então, o que muitas vezes acontece, que a gente observa no consultório? O adolescente começa a apresentar uma preferência. Então, eu prefiro ficar no meu quarto, eu prefiro ficar jogando, eu prefiro ficar na rede social, prefiro ver série na Netflix. Tá tudo bem. Só que depois, com o passar do tempo, essa frequência de isolamento,
ela vai gerando dificuldades, né? Então aí ele para de sair porque ele não sabe mais se comportar no ambiente social, ele não se sente mais seguro para Nem isso, confortável, né? não se Sim. sente confortável. Então a interação às vezes ela é incômoda e aversiva e aí ele precisa ir embora e ela vira aversiva por quê? Pela falta de exposição. Uhum. Então, uma coisa vai gerando a outra. O isolamento social, ele é um fator de adoecimento, né? Pro ser humano, no geral. Sim. E essa preferência pelo isolamento, muitas vezes está ligada também ao fato de que no contato ali com a tela, muitas vezes a gente tem toda uma recompensa envolvida, né? Então, Com Renato, certeza. queria, né, te colocar essa pergunta, né? Como é que o cérebro funciona nesse sentido da recompensa? Quando a gente fala do cérebro do adolescente, né, é importante a gente entender que o cérebro está em constante reorganização, né? O cérebro do Uhum. adolescente, diferente da criança, a criança ela ainda tem a neuroplasticidade, né? A criança ela aprende tudo muito fácil, ela consegue ter como que a gente diz, uma plasticidade, ela consegue se readaptar, se adaptar, né, muito facilmente no cérebro. Então, ela é um radar, assim, tudo que os pais falam, nossa, tudo que eu falo, meu filho aprende. Uma Realmente, esponja, tudo né? ele é uma esponja. Ele aprende muito bem, né? E aí, quando ele chega na adolescência, tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai reorganizar, né? Então, ele vai reorganizar o que ele aprendeu e, ao mesmo tempo, né, ele busca muito por novidades, né? Tudo que é novo. Então, novidades, novas emoções, emoções intensas, né? E na fase da adolescência, quando a gente fala do cérebro, a principal parte que a gente desenvolve é a parte que a gente chama de córtex pré-frontal, né? Uhum. Que são as áreas que a gente chama de nobres cognitivas, Uhum. que é a função executiva, né? Que é o Uhum. planejamento, a organização, a parte de flexibilidade cognitiva, né? E o controle inibitório, né? Que é a famosa, que é saber controlar o impulso, né? Então, essa fase é a fase que ela demora até uns 25 anos para a gente conseguir realmente melhorar, e muitos adultos ainda têm, né? É normal. Mas, assim, o adolescente, ele está começando a desenvolver melhor. Uhum. Então, como ele ainda está muito frágil, essa parte de controle inibitório, principalmente, é o mais difícil de controlar. Uhum. Então, o cérebro do adolescente está assim, e aí, o que acontece, né? Como ele sempre busca essas emoções intensas, a internet entrega muito disso, né? Uhum. Por quê? Porque a internet, com os vídeos curtos, né? Os jogos, né? Todo o conteúdo que é visto lá, ele gera a dopamina, que a gente diz, né? Que é o hormônio do bem-estar, né? O hormônio que faz se sentir bem, Uhum. e é do prazer. Então, como ele está entregando isso, para o adolescente cada vez mais ele está procurando isso, né? Uhum. E ele, como eu disse antes, né, o córtex pré-frontal ainda está em formação, o controle inibitório está mais difícil. Então é muito mais fácil ele não conseguir controlar o impulso de a todo momento querer ver o vídeo, né? De querer ver vídeo, de querer ver rede social, dos jogos, né? Para os meninos principalmente. Uhum. Então, o cérebro, como ele está nessa fase, né? De reorganização, de desenvolvimento do córtex pré-frontal, então, realmente, a internet, ela acaba meio que deixando isso ir. Então, por exemplo, quando ele tenta checar o celular toda hora, né? Então, é difícil controlar o impulso de ir lá e, Uhum. e não ver, né? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Então, ele vai lá e vê. Até para adulto é difícil, né, Pois Renata? é o que eu falei, às vezes o adulto já tem essa dificuldade. Uhum. Imagina um adolescente que está ali, né? Informação. Esperando uma informação, os contatos deles são tudo por rede social, né? Nem o WhatsApp mais, né? Agora é Instagram, o TikTok e tudo mais. Então, é difícil, assim, para controlar. Então, por isso que a rede social acaba, né, dificultando essa parte. Uhum. Tem uma questão muito sobre essa dopamina curta, né? Que os Reels, os Shorts, eles promovem. Então, Sim. são pouquíssimos minutos, em geral. Tem alguma coisa ali que dá uma animada. Não são todos os vídeos, né? E as pessoas passam muito rápido, aquilo que não tem muito interesse vai passando. Então, acaba que
o organismo se adapta a buscar coisas assim de recompensa curta mesmo. Então, se Sim. você precisa de uma tarefa que envolve alguma coisa assim com mais desempenho, isso fica mais difícil de ser realizado. Muito, Uhum. muito mais. O cérebro, ele vai agindo por repetição também, né? A gente vai desenvolvendo padrões, né? E quando o padrão é algo curto e muito rápido, a gente observa, né, não só nos adolescentes, mas também nos adultos, uma queda na atenção, né, Renata? Uma dificuldade, às vezes, de se manter ali sob controle de um estímulo, às vezes, mais longo, às vezes até um vídeo um pouquinho mais longo, ou que alguém tá falando um pouco mais devagar, eu observo que eles aceleram, né, para Uhum. 2x, assim, para poder falar rapidinho aquele vídeo, né? Sim, um ponto até. Eu tenho um adolescente em casa, né? E quando a gente vê, até para assistir filme que eles querem ver, eles não conseguem ficar o tempo todo vendo filme. Uma hora já tá no celular fazendo. Eu falei, meu Deus, não tá vendo filme. Uhum. Ah, não, é rapidinho. Ou seja, não consegue focar nem em assuntos que interessam, né? Porque um filme tem duração de 1h30, mais ou menos. Então é isso, é muito difícil focar, né? Esse foco do adolescente hoje de mais de 1 hora é muito difícil. E também é uma coisa sobre como levar a vida, né? Parece que a vida tem que ter recompensa o tempo todo. Então, e isso vem muito do contato né, esses shorts, reels, a própria questão das redes sociais. Então, se eu não tô com nada muito animador na minha frente, puxa, a vida tá muito sem graça. A vida não faz sentido. Sim. Então, é quase como assim, se eu tenho que estar feliz o tempo todo, e um jeito de estar feliz é estar diante né, desses estímulos. Sobre essa questão, Karen, né, desse nível de felicidade que a gente vê muito na adolescência, que está relacionado aí com a conectividade, né? Como que você tem visto no consultório essa questão mais emocional, assim, né? Do sentido da vida, de como lidar com frustrações. Uhum. Olha, Fabiola, como a Renata falou, né, essa já é uma idade em que essas questões elas já são mais intensas mesmo, né? A gente falou bastante disso no primeiro episódio, né, sobre o desenvolvimento do adolescente, essas intensidades emocionais. Então a gente já entende que é um cérebro e um corpo que tá, né, se desenvolvendo com mais hormônios, com mais questões aí, né, pra gente levar em consideração. E essa intensidade emocional, então, também já um pouco maior, né, do que nas outras faixas etárias. E pensando agora, né, o quanto a rede social ela pode potencializar tudo isso. Então, a gente tem alguns recortes aí importantes para a gente pensar, que essas ferramentas, né, dos redes sociais, dos jogos, né, enfim, as questões aí no geral que a gente tem na internet, elas são ferramentas direcionadas e desenhadas para capturar essa atenção, né? Para eles, quanto mais tempo em tela, é melhor, né? É rentável. Então, existe todo um padrão ali desenvolvido exatamente para isso. Então, É um mercado enorme, né? quando a gente cai nisso, então, o filho tá mais tempo em tela, mais tempo ali nas redes sociais, ele caiu na armadilha que estava pronta para ele, né? E a gente observa que essas questões das redes sociais e dos jogos, eles vão tirando o jovem ali da conexão própria, né? Então, ele com ele mesmo, essa questão do autoconhecimento, de entender seus valores, da reflexão sobre a sua vida, e ele vai direcionando o jovem, então, a ficar cada vez mais em contato ali e preocupado com outras questões, né? Então, aí a gente aumenta as comparações, né? A gente aumenta a insegurança, a gente aumenta uma série de emoções, né, que não ajudam nesse momento, né? Então, essa dificuldade de lidar com frustração, essa dificuldade, às vezes, de se engajar em atividades que são um pouco mais demandantes, né? E a gente vê muito isso, né, entre meninas e meninos, né? As meninas um pouco mais conectadas aí com redes sociais, né? E os meninos, às vezes, mais conectados com jogos, né? Sim. E a gente tem visto, né, nos nossos consultórios, de fato, os impactos, tanto para meninas quanto para meninos, de formas um pouco diferentes, assim. Uhum. No caso das meninas,
é muito mais no sentido, assim, de imagem, né, de estética, de Sim. uma certa pressão, assim, para ser aprovado dentro de um grupo, né, ao qual elas pertencem, nesse sentido de ter um estilo, né, que, em geral, é um estilo que tem ali algumas regras, essas regras Sim. mudam ao longo do tempo, né, assim, Uhum. quando nós éramos jovens as regras eram de um tipo, hoje são outras regras. Mas que a gente recebe no consultório muito sofrimento, né, de meninas que se sentem pressionadas a estar dentro de um conceito e muitas vezes sofrem até bullying por não pertencer a isso, né? Uhum. Então, queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso também. A gente tem alguns números um pouco alarmantes aí em relação a isso, né? Eu vou ler aqui porque são vários números. Pensando aí, né, nesse recorte de gênero, mas não só entre as meninas, pensando entre meninas e meninos, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos no mundo, né? No Brasil, o suicídio cresceu 160% nos últimos 20 anos, num ritmo aí muito superior a outras idades. E cerca de 1.000 adolescentes de 10 a 19 anos perdem a vida por ano no nosso país. É Então, muita coisa, né? é um número, Muito assim, alarmante. assustador, Uhum. né? Mas ainda tem um dado pior, né? Que o dado que mais chocou a gente aí nesse levantamento, né, de dados aí, é que o suicídio entre as meninas aumentou em 200%. E aí, a gente pode pensar em outros aspectos. A gente está falando de suicídio, mas antes do suicídio, a gente tem Uhum. automutilação, né? Sim. A gente tem transtornos alimentares, que também acometem muitas meninas, né? Uhum. E ansiedade, depressão, enfim, que são números também aí que, se a gente for colocar, são muito grandes aí, principalmente pós-pandemia, né? Uhum. Você acha, Fabiola, que os algoritmos, eles se conectam com isso? Porque isso não é um caso isolado, né? A gente pode Uhum. perceber aí que é um fenômeno social, né? Uhum. Você acha que as redes sociais têm relação com esses números? Provavelmente, né? Não temos como não cogitar essa hipótese, porque esse aumento, né, de 200% aí que você colocou em relação às meninas, ele data já de uma interação com as redes sociais, com esses algoritmos, que tem por objetivo manter, né, esse jovem conectado. Então, todo e qualquer assunto, ainda que polêmico, ainda que não agradável, tende a manter o jovem ali conectado. E sim, né, é cada vez mais, você vê questões também, falando um pouco sobre os meninos, né, a própria questão de julgamentos sobre como tem que ser A, B ou C, Uhum. discursos de ódio. Então, a gente vê, do ponto de vista dos meninos também, um aumento de violência, né, no discurso, a própria exposição a questões violentas que vão aparecendo ali até pelos algoritmos. Aparece uma coisa mais violenta, com outra mais engraçada. Então, de alguma maneira, vai tendo, assim, para a percepção, uma normalização da violência. Então, eu já recebi caso de adolescente que diz: eu não sei como, mas quando eu vi, eu já tinha dado um tapa Uhum. em alguém. Uhum. Então, esse não sei como certamente está relacionado à interação com essas mídias, né? E todo Uhum. o processo que a gente já imagina. Eu acho que um ponto aí interessante disso é também o bullying, né? Porque Sim. antigamente o bullying ele era autolimitado ali, né? Ele ficava dentro ali daquele contexto em que a gente estava convivendo. Aham. Então, você sofria um bullying na escola, mas aí você ia embora da Ficava só na sala, escola. né? Exato. Você ia para casa, aí você ia para outros grupos de convivência, né? O esporte que você fazia, uma outra atividade, e aí naquele grupo tava tudo bem. Então aquilo tinha hora para acabar no seu dia. Você sabia que você ia sair dali e ia ficar tudo certo. Agora, com o cyberbullying, isso não tem fim. Extrapola outros grupos, às vezes pessoas que você nem conhece, está sabendo de uma situação que nem sempre é verdade, Sim. né? Com essa questão aí da inteligência artificial também, a gente vem enfrentando muitas questões, né? Então, de manipulação de imagem, né? Aconteceu aí alguns casos, né?
imagens que foram distorcidas. Então, uma foto normal de uma menina, e aí alteraram para como se ela estivesse nua, né? E isso viraliza e todo mundo compartilha e é mentira, né? Então, isso acaba sendo muito pesado para os adolescentes lidarem, né? Porque não acaba, não tem fim, né? E outro ponto, né, agora falando um pouco aí dessa questão do corpo e da comparação, né, a gente sabe que as mulheres sofrem com mais frequência por pressão estética, né, e todas nós, né, temos aí essa pressão de corresponder a uma imagem aí, né. Mas isso desde sempre, né, gente? Quando a gente pegava Desde que lá a nasceu. revista lá, já, né, Uhum. já acontecia. Mas agora eu observo que é muito mais intenso, porque é isso mesmo, não tem fim, não acaba. É o tempo todo esse estímulo, né? E essa pressão por corresponder, por estar dentro de um padrão, dentro de um corpo, dentro de um cabelo, enfim, né? Ou a vida que deveria ser assim, a vida da minha amiga mais legal, a vida da minha, ó, o que a minha amiga tá fazendo e eu não. Recentemente surgiu uma expressão que eu não sei se vocês já ouviram aí dos adolescentes de vocês, mas que é FOMO, Hum. que vem dessa sensação, é uma sigla em inglês aí, mas que vem dessa sensação de não estar aproveitando alguma coisa. É fear of missing out. Isso, obrigada. Isso aí. Medo de perder alguma coisa. Então tá todo mundo naquele rolê, menos eu. Ai, tô com FOMO. Ela tá. Que é isso, assim, né? Não tô pertencendo, eu tô perdendo alguma coisa, né? Alguma coisa que eu não sei o que é, tá me gerando ansiedade, angústia, medo, desconforto, porque eu não tô aproveitando alguma coisa. E isso vem aparecendo tanto. Então, né, muitas vezes isso, assim, nossa, teve um rolê, mas eu tava com a minha família, ai, FOMO, porque não fui no rolê, né? E eu vejo isso muitas vezes trazendo uma sensação bem desconfortável mesmo, né? E uma ansiedade absurda, né? Porque quer pertencer a tudo, né? Quer fazer tudo. Uhum. Quer... Uhum. Exatamente. Nós temos até, né, quem não assistiu, a gente até recomenda que assista é, o seriado Adolescência, né, que foi lançado em 2025, é isso? Acredito que sim. Foi ano passado. E traz muito essa questão, né, da influência da conectividade na vida adolescente, né, e de quanto isso pode realmente levar a questões catastróficas mesmo. Então, a gente orienta até que assista para os pais tomarem pé de como está essa situação. Esse seriado foi elaborado a partir do convívio do autor com fatos reais, com Uhum. dados reais. E sobre isso, Renata, essa questão assim, né, talvez mais pensando nos meninos, né, nos jogos, nessas redes aí, o que você poderia dizer sobre a parte mais biológica? Existe um fenômeno na neuropsicologia que a gente chama de dessensibilização aos estímulos, né? O que é isso? De tanto você ser estimulado, uma hora aquilo já não faz mais o efeito que fazia antes, Uhum. né? Então, isso a gente vê muito nos jogos, né? Os jogos, eles geram todo estímulo, e aí cada vez mais a pessoa quer mais, né? Ela não, o que antes, né? Em uma hora gerava uma satisfação absurda, já não dá mais em uma hora. Aí daqui a pouco 1 hora e meia. Então, cada vez mais, né? Aquilo já não surte o efeito que antes estava surgindo, né? Então, assim, quando a pessoa vê um vídeo ou algo desse tipo, né? Ela começa a ver e de repente tem vários conteúdos. De repente era uma coisa tão bonitinha, fofinha, aí vê algo super violento, aí vê uma receita, aí vê algo de estética. Ou seja, ela vai rodando vários conteúdos e aquilo ali fica normatizado, vamos pensar assim, né? Uhum. Então, então vai. Não Isso choca mais, não né? choca, Uhum. né? Então, uma cena agressiva, por exemplo, né? À primeira vista, a pessoa pode até ter falado, nossa, que coisa. Mas daqui a pouco ela viu tanta que já é normal, Uhum. né? Exatamente. Então, essa normatização que acontece, né? Então, quanto mais usa,
ela precisa usar mais e mais e mais para gerar a mesma resposta, Uhum. né? Então, quando a gente fala dos jogos, é a mesma coisa. O jogo ele foi criado para criar essa dependência, né? Uhum. Então, quando gera dopamina, porque são as fases dos jogos, né? Então, quanto mais você ganha, mais você quer ganhar e aí vai, né? Uhum. Outro ponto que é importante é a atenção sustentada, né? Então, o fato dele ver tanto, né? Os vídeos são curtos, né? Eles são muito rápidos. Então, a gente acaba que não tem mais o foco, Uhum. né? Não consegue mais manter uma atenção por algum tempo. Os vídeos não duram nem duram segundos, né? Então, quando você, por exemplo, fala para uma pessoa, para um adolescente, vamos estudar matemática por 20 minutos, é impossível. Ele não consegue focar, né? Mas ficar no TikTok lá por horas ele consegue, né? Aí os pais falam, não, mas ele tá focado no celular. Eu falei, pois é, mas tá focado em vários assuntos e não é, né? Então, assim, é muito difícil focar em um assunto só, Uhum. né? Sustentar a atenção, Sustentar a né? atenção. A atenção sustentada, ela acaba sendo prejudicada. E, consequentemente, a memória, né? Porque se a gente não sustenta uma atenção, se a gente não consegue ter atenção em algo, a memória não existe, né? Então, a gente só consegue memorizar algo se a gente prestar atenção naquilo. Então, Uhum. acaba prejudicando uma série de fatores cognitivos aí, né? Por causa dessa Uhum. dessensibilização. Uhum. E às vezes pode vir até um sintoma, né, Renata? Imagino que não seja incomum aparecer, por exemplo, adolescentes com sintomas, às vezes, de TDAH, alguma coisa nesse Há sentido. vários. Quando eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, Uhum. muitos veem, meu filho tem TDAH. E a gente vai ver que não necessariamente é um TDAH, não é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? Uhum. Mas sim é um excesso de tela, né? Porque de tanto ele usar ali, ele não consegue sustentar a atenção. Mas não que ele tenha nascido assim, Uhum. né? Ele se tornou assim. Então eu falei, não é um TDAH, né? Uhum. Realmente uma falta de a gente começar a treinar a ele ter uma atenção focada, né? A ter uma atenção sustentada. Realmente, são vários casos aí que os pais já vêm com um diagnóstico que a gente fala, vamos avaliar bem, que não me parece. Parece Uhum. que é muito atual, né? Essa Uhum. desatenção. Sim. Sobre a questão das panelas digitais, né, desses grupos que muitas vezes não ficam expostos, né, o que acontece nos grupos não é publicamente assim conhecido, Uhum. Karen, a gente pode falar um pouco do Discord, né? Sim, nossa, esse é um ponto bem delicado também, sabe? Porque, vamos lá, o que que muitas vezes acontece, né? O jovem, ele tá ali, então, exposto a muitas horas de jogos, né? Então, muito tempo ali jogando, e muitos desses jogos são online, né? Uhum. Então, eles entram ali numa plataforma para jogar juntos, e nisso começa uma interação com não sei quem, né? Com pessoas desconhecidas ali, né? E a partir então desses interesses por jogos, muitas vezes os adolescentes entram em grupos para falar, às vezes, sobre jogos ou sobre algum interesse ali específico. Mas a gente observa que muitos deles acabam fazendo um caminho diferente. Não só para jogos, mas também muito pode acontecer com as meninas também, mais relacionado a essas questões de insegurança, né? Então, o que que a gente observa? Nessa idade, é comum que eles apresentem, então, às vezes, uma insegurança, né, alguma ansiedade, alguns já começam a apresentar algum transtorno aí, né, de ansiedade ou depressão. Então, essa vulnerabilidade, né, dos adolescentes nesse momento, eles são um prato cheio para quem está mal intencionado na internet, né? Uhum. Nesses grupos, por exemplo. Então, o Discord, que foi aí, né, recentemente a gente teve aí contato com muitos casos, muitas situações, né, de adolescentes que foram expostos, então, né, que foram, assim, cativados, digamos assim, Uhum. inicialmente por um discurso acolhedor, né, então, como que tá um menino de 12, 13 anos? Muitas vezes está se sentindo deslocado na escola, às vezes não tem muitos amigos, às vezes não tem condição de diálogo em casa, tá sozinho e angustiado ali com as suas questões e sem ter como dividir isso, né? Ou às vezes, né, tá ali, não faz sucesso ali, né, amorosamente ali, no círculo social que ele está, e aí vai se sentindo rejeitado.
E a dificuldade de lidar com essas frustrações, com essas angústias, se não tem ninguém cuidando disso, de alguma forma alguém vai cuidar, né? Uhum. Então, essa vulnerabilidade, muitas vezes, os criminosos, né, que estão na internet, eles aproveitam essa vulnerabilidade, e aí, inicialmente, com um discurso acolhedor, né, ai, vem cá, esse grupo aqui, a gente fala sobre isso, a gente ajuda os meninos, né, que estão passando por esse momento, a gente dá dicas de namoro, e aí, nesse discurso acolhedor e cativante, o adolescente vai, é lógico, ele quer, né, melhorar aquilo que ele tá entendendo que é um problema na vida dele, e aí começam, então, esses discursos de ódio, muito relacionado com essa dessensibilização que a Renata falou, né? Então, assim, já vi casos, né, de que a situação começou ali com figurinha, né? Aquelas figurinhas de WhatsApp ali, um pouco mais violentas, aí depois foi um vídeo, e aí a coisa vai crescendo, e o adolescente nem percebe muitas vezes, né? Às vezes ele tá tão ali, tentando entender o que que ele tá sentindo e as questões que ele tá vivendo, que ele nem percebe que está passando de um limite, né? Uhum. E muitas vezes, então, os meninos, eles vão sendo, né, conduzidos para esse discurso aí extremista, com conteúdos muito violentos. Então, ano passado, acredito que foi no ano passado, a gente teve uma trend aí nas redes sociais do pedido de um namoro. Não sei se vocês viram, mas era assim: um menino falava assim, treinando se ela disser não. Então, ele mostrava ali, né, encenava que ele estava mostrando uma aliança para a menina, e aí, caso a menina dissesse não, o que que ele ia fazer? Então, aí muitos partiam, né, para agressão, simulavam ali, socando, batendo, enforcando. Esse tipo de conteúdo passando, sei lá quantas vezes na sua tela, Uhum. uma Normal. hora vai ser aceitável. Uhum. E aí ele vai se sentir o quê? Preparado para lidar com uma situação dessa forma. Será que se isso acontecer com ele, ele vai conseguir ter autocontrole, vai conseguir lidar com outro tipo de habilidade, a não ser essa que ele aprendeu e foi treinado para isso? Uhum. Né? Então é algo que a gente fica muito atento, inclusive esses casos muito maiores que a gente vê, esses números, né, de casos que vem crescendo de violência, né, entre meninos para meninas, principalmente nessas situações aí de recusa de pedido de namoro, recusa de alguma coisa, né, então estupro, enfim, essas situações todas, a gente faz uma correlação aí que é inevitável com essa dessensibilização à violência e a conteúdos agressivos, né? Os meninos são basicamente treinados para isso, né? A gente teve aí um caso também, não aqui, né, em outras cidades, de uma menina que foi acurralada no banheiro da escola porque ela não quis ficar com o menino, acho que ela tinha 12 anos, porque ela não quis ficar com o menino, e aí ela foi espancada no banheiro da escola. Então, como que esse menino teve essa como que ele foi treinado para isso? De alguma forma isso aconteceu, Uhum. né? E esses discursos de ódio, esse excesso de agressividade, a gente entende que é um caminho aí muito significativo, né? Uhum. Sim. Talvez possamos agora falar um pouquinho, né, mais para os pais, educadores, sobre os sinais de alerta que a gente pode perceber de que alguma coisa já está, né, enfim, já não está indo bem com esse jovem que está na nossa convivência. Acho que são vários aspectos, né, que a gente pode pensar. Então, quando o adolescente começa a ficar muito ansioso, fora do celular, sabe quando você pede para desligar e, não, pera só um pouquinho, eu tenho que fazer mais uma coisa e não consegue desligar, ou começa a mentir, né, sobre tempo de uso, eh, começa a jogar escondido, ou jogar ou ficar no celular, né? Começa a se afastar dos amigos, então diminui as atividades que faz fora de casa, fica muito tempo no quarto, né? Uhum. A gente tem um livro aí do Hugo Monteiro, né, que chama Geração do Quarto, que ele fala, ele traz muito essa reflexão, né, do quanto que o quarto, ele representa muita coisa, né? Muitas vezes ele não é só um lugar de descanso, mas ele é um lugar ali de esquiva, né? E onde o adolescente acaba se aprisionando ali em todos esses estímulos que a gente está falando, né? Então, enfim, o adolescente, muitas vezes a agressividade aumenta, né? Então, a gente vê casos aí de adolescentes que entram mesmo
em crise, porque tá sem o celular, às vezes os pais tiram e o adolescente, né, entra numa desregulação emocional muito importante. Eh, Essas explosões de fúria, né? Eh, Muitas vezes essa desregulação do sono, então ficar jogando de madrugada, né? Trocar o dia pela noite, fica a noite, a madrugada inteira acordado e de dia dorme. Essa parte do sono, né, é importante destacar que a tela azul, né, ela diminui a produção de melatonina, né? E Uhum, com uhum, isso, que é o hormônio do sono, né? uhum. Aí com isso acaba meio que o adolescente costuma muito começar a ver o celular para dormir, né? E aí ele já atrapalha, então consequentemente atrapalha aí a parte do sono, né? Uhum. Então, enfim, como ela pode dificultar, né? Achando que vai Vou relaxar. relaxar, então vou ver e aí a tela só, né? Aí ela produz, aí a qualidade do sono ela cai bastante. Mesmo que durma, mas a Mesmo qualidade que cai. durma, a qualidade cai. Acho que é mais ou menos isso, né? Esses sinais de alerta aí que a gente observa. Existe um outro ponto que eu queria comentar, que é um dado bastante alarmante também, que é essa exposição que a gente vê à pornografia, né? Então, tanto meninos quanto meninas. Muitas vezes é isso, ela começa ali, né? De uma forma muito, uma figurinha, um negócio ali que aparentemente não é nada demais, mas isso vai muitas vezes isso chega muito cedo, né? Então, às vezes, ali, 8, 9 anos, a criança começa a ter contato, né, com estímulos pornográficos, né, então, de nudez e tal. E aí, de novo, essa questão da dessensibilização acontecendo, né, muito cedo. E o que a gente observa é que o conteúdo pornográfico hoje, ele é muito mais agressivo, né? Então, ele associa a relação ali com agressividade, né? Com comportamentos agressivos. E o quanto que isso é nocivo também para os meninos, porque o que que eles estão entendendo que é uma relação com uma mulher, né? Com uma menina. Como ele vê a mulher, né? Também, né? Essa visão, né? E a gente vê, né, casos assim de estímulos aí, então, acontecendo muito cedo e o estabelecimento de um vício em pornografia muito cedo, né? Então, crianças com 10, 11 anos já muito expostas, adolescentes com vício mesmo em pornografia, e isso vai, como a Renata explicou, essa questão, né, do estímulo, que ele precisa ser cada vez maior. Então, se antes eu assistia determinado vídeo e aquilo era legal, agora esse vídeo já não faz mais sentido e aí eu preciso de uma coisa mais pesada, uma coisa mais violenta, uma coisa mais chocante. E aí a gente só sobe o nível da agressividade, da violência, né? Isso é algo que acontece demais Sim. também. Chega para nós casos de jovens adultos que, por exemplo, trabalham home office, que têm dificuldade de tocar a rotina de trabalho, porque eles ficam consumindo pornografia, se masturbando, e isso ocupa muitas horas do dia. Então, a pessoa sente que precisa fazer alguma coisa, procura um tratamento, porque senão vai perder o emprego. Então, são coisas assim que têm a ver muito com a conectividade, né? Lógico que o acesso à pornografia sempre esteve presente, mas parece que isso tem aumentado, até por conta muito simples, né? Você consumir esses conteúdos com a internet. Sim, muitos casos de justa causa de empresa são por pornografia, né? Porque pegam e aí é isso mesmo, né? Acaba sendo um vício, né? A pessoa ela perde o tempo de trabalho vendo pornografia. Agora, aproveitando um pouco, Renata, essa questão do vício, né? Muitas vezes a gente fala sobre isso, né? O vício em telas. Pensando aí, né, cognitivamente, o que que você observa de... Por que que a gente pode falar vício em telas? Isso seria equiparado a outros vícios? Oferece quase a mesma coisa? Como que Sim, você é o que eu observa? falo, ninguém vicia em alface. Né? A gente vicia em Boa. que dá prazer, né? Em que, né? O que nos faz nos sentir bem, né? Então, tanto o vício em drogas, em bebidas e tudo mais, de alguma forma ele tá se sentindo bem, né? E a tela, né? Como que a gente está falando hoje, né? Ela gera dopamina, não só para o adolescente, mas para o adulto também, né? É claro, o adolescente ele tá numa constante muito maior. Ele tem um córtex pré-frontal muito menos elaborado que um adulto.
Então, por isso que é muito mais fácil o adolescente viciar do que o adulto. Mas o adulto também vicia, Uhum, né? uhum, Então, o bem-estar que isso traz, aí a gente pode falar do vício, né? uhum. Estamos aí nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio. Eu queria trazer uma questão aí já para a gente ir encerrando sobre os pais, né, neste momento, né? Eu também sou mãe de adolescente, Sim. e a gente tem a tendência até, talvez, de deixá-los um pouco, né? Não, deixa ele, né? Porque eles tendem a não querer muito a presença do pai e da mãe, né? Tão perto, Sim. e existe o risco, né, dos pais de fato deixarem. Não deixa ele seguir a vida dele. Uhum. E aí os programas que antes eram familiares passam a não incluir aquele adolescente. Não, ele não quer, ele não gosta, ele recusa em participar. Ou se vai desanimado. Vai fazendo cara feia, né? E os pais têm a tendência assim, então deixa, né? Claro, gente, guardadas as devidas proporções, né? Acho que tem situações que a família vai decidir fazer, vai viver que não, talvez possa não incluir esse jovem, mas em geral a gente precisa se ajustar também a esse momento de vida daquele jovem e até propor passeios, atividades que tenham mais chance dele querer estar presente para a gente poder participar um pouco dessa fase. Porque, caso contrário, nós não vamos ter acesso a como eles estão, né, em termos emocionais, porque a gente não os vê com tanta frequência, porque eles escolhem estar com os amigos. Então, essa questão também da conectividade digital, né, tende a ganhá-los, e se a gente não pensa em propor coisas que eles possam participar, a gente vai ter aí um afastamento que tende a não ser benéfico. E também sobre os pais, né? Não adianta o pai e a mãe querer que o filho fique menos no celular se esse próprio pai e mãe estão ali o tempo Uhum. todo na telinha. Sim. Então, temos que pensar, começar de nós, né, de pais, de ter o tempo de estar conectado, o tempo de não estar. Do ponto de vista neuro, né, a Renata pode falar melhor, é muito importante a gente estar fisicamente presente no momento presente. Então, a gente vai tomar o café da manhã, né, não ter o celular ali enquanto a gente toma o café. Né, de fato, ficar na sensação do café, no sabor, respirar enquanto come, toda essa parte assim sensorial vai ficando de lado quando a gente está muito conectado nas telinhas. Então, fica aí uma sugestão. De modo geral, né, a gente observa, né, Fabiola, quando a gente tem filhos pequenos, muito da nossa rotina, do final de semana, é voltado para o interesse da criança, né? Então, o que que a gente vai fazer esse final de semana? Ah, vamos no circo, vamos numa atividade ali para criança, né? A gente vai tentando proporcionar e estar junto. A gente se envolve mais, às vezes, né? Sabe cantar musiquinha, você sabe qual é o desenho que a criança gosta de assistir, né? Mas na adolescência, muitas vezes o interesse dos pais não tá tão presente, né? Então o filho começa a gostar de alguma coisa, aí o pai, ah, não gosto disso. E não há muitas vezes esse interesse em mergulhar nesse universo, em estar presente, né? E isso é tão significativo, porque a gente está falando, lá no começo do episódio, a gente falou do isolamento social, né? Que é um dos grandes pontos aí, né? De preocupação, né? O que que é o antídoto disso, então? Vínculo, presença, estar junto. E como que a gente está junto com alguém, se interessando pelo que ela gosta? E muitas vezes eu vejo os pais esperando que o adolescente faça esse movimento. Não, então ele que tem que estar aqui. Eu chamei para sair, mas eu não quis sair. Mas chamou para fazer o quê? Para fazer algo que o pai e a mãe querem. Então, isso que você falou de trazer programas que são interessantes para o adolescente, eu acho que é um grande ponto, né? Que a gente pode pensar em termos aí de como que a gente lida com tudo isso, né? Então, a gente falou sobre várias questões delicadas aqui, e agora, o que que a gente faz? Um dos pontos é isso, né? É, quanto menos a vida é interessante fora da tela, mais eu preciso dela, né? Mais a tela se torna importante. Isso é algo que eu falo muito, assim, para os adolescentes que eu acompanho. Quanto mais empobrecida está a minha vida, mais necessidade de tela eu tenho. Então, como que eu diminuo a necessidade de tela? Enriquecendo a minha vida fora dela.
Então, mais atividades, estar presencialmente com os amigos, fazer programas interessantes com a família, e isso vai exigir um pouquinho aí também da criatividade dos pais, né? Fazer com que os pais busquem esse interesse em estar junto e não revirar o olho quando o adolescente mostra algo ali que ele gosta, né? Não julgar aquilo que o adolescente traz como se aquilo não fosse interessante, ou que aquilo fosse ruim, bobo, né? Sim, perguntar para adolescente, né, o que ele quer fazer em família, é Uhum. interessante. O Hugo Monteiro, no livro dele, ele fala muito sobre isso, assim, né? Sobre esse jovem que está adoecido, né, que fica então muito no quarto, deprimido e tal, muitas vezes os pais também estão nesse mesmo processo, né? Então, quando o adolescente os nossos filhos, né, não só os adolescentes, mas quando os nossos filhos eles demonstram que as coisas não estão bem, é um estímulo que a gente tem para olhar para nossa parentalidade, né? O que eu posso fazer, o que talvez eu tenha que fazer de diferente para alcançar meu filho, né? Porque muitas vezes a gente veio de um modelo parental aí, né, de educação, às vezes mais punitivo, mais autoritário, e a gente só repassa isso. Então, é uma bela oportunidade aí de reflexão, né? Para a gente se entender enquanto pai, né? Será que eu tô lidando da melhor maneira? Será que eu preciso fazer alguma alteração, né? A minha mensagem tudo depende muito de um equilíbrio, né? A gente tem que saber equilibrar. Não adianta a gente falar não pode mais usar a internet porque, né, não dá em nada. Então, tendo um equilíbrio, eu acho que tudo ajuda. Então, por exemplo, a internet ela pode, enfim, causar tudo isso que a gente falou hoje, né? Mas ela também pode trazer muitos ganhos, né? Uhum, Muitos adolescentes estudam por lá, né? Existem treinos cognitivos voltados para isso, que eu uso inclusive em consultório. Isso acaba estimulando o adolescente a jogar, é legal, ele treina a memória, atenção, né? Mas assim, eu uso 20 minutos da sessão, né? E os demais ao vivo, né? Então, uhum. tudo tendo um equilíbrio, eu acho que a internet pode sim ajudar também, né? Mas não só ficar 100% do tempo, 80% do tempo, né? Então, por exemplo, um outro ponto da internet que eu acho interessante dizer é que os adolescentes que eu tenho, né, que são neurodivergentes, né, que têm essa dificuldade social, às vezes eles conseguem melhorar quando eles não estão ao vivo, né? Online é mais fácil. Então, assim, ele não é totalmente o vilão da história, né? Mas Uhum. ele precisa ter o equilíbrio. Hoje está exageradamente voltado só à internet, né? Então, tendo esse equilíbrio, eu acho que tudo pode dar muito certo. Uhum. Eu acho que tem uma questão também, né, que a gente pode pensar sobre os combinados, né? Fica aí mais uma orientação, né? Dos combinados claros, né, que os pais precisam fazer com seus filhos, de tempo de tela, às vezes do controle parental, né? Acho que tem uma série de questões dentro disso que a gente pode pensar, Sim. né? Tendo controle, é claro, os pais eles devem supervisionar sim, né? É claro, sem ficar exageradamente, né? Mas é importante que ele consiga supervisionar o que o adolescente está vendo e respeitar as regras, né? Existem regras, cada rede social, cada aplicativo tem ali uma faixa etária, então que cumpra essa faixa etária, né? Não minta a idade só para poder acessar, só para Uhum. poder ter uma conta, né? Então, esse é um ponto importante também. Uhum. Então, nós encerramos aqui hoje os episódios sobre adolescência. Esperamos que possamos ter ajudado de alguma forma e colocamos mesmo um apelo, né, para que os pais, famílias de adolescentes possam tentar estar presentes, buscar informação, buscar esse equilíbrio, porque é uma fase da vida bastante vulnerável e se a gente conseguir atravessar da melhor maneira possível, a gente vai ter adultos mais felizes e mais tranquilos em relação à vida. Muito obrigada e até o próximo episódio.